Ela é mãe, é avó, é uma das defensoras, uma das maiores defensoras da educação infantil. Hoje, Conectada ao Poder, conversa com a deputada Luzia de Paula. Confira. Deputada Luzia de Paula, obrigado por ter vindo aqui no Conectado ao Poder. A senhora que tem feito um excelente trabalho aqui em Brasília, voltado para as crianças, afinal de contas são mais de 30 anos defendendo o direito de educação infantil. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa história para a gente. Sandro, quem tem que agradecer sou eu. Obrigada ao Conectado ao Poder, obrigada a você por me receber, para poder falar um pouco da nossa história, da nossa luta, falar dessa caminhada que me orgulha e ao mesmo tempo me angustia. Porque a política de creche ainda é uma política muito nova, o direito de creche é constitucional, todos nós sabemos disso, mas é ainda dentro da educação um dos espaços que está muito longe de chegar a contemplar todas as crianças que dela precisam. Quando que nós começamos a ter assim, uma melhoria? Eu colocaria para você que é tão jovem, isso tem menos de uma década, quando se começa a perceber a necessidade do cumprimento do direito de creche, do cumprimento da Constituição, ao ofertar educação infantil para todas as crianças. Porque a educação ela não pode começar, como era garantido pela Constituição, até bem pouco tempo, aos 7 anos. Ela tem que começar na mais tenra infância, logo na primeira infância, no primeiro ano de vida da criança, porque isso já está comprovado. As crianças que começam a ser educadas mais cedo, elas têm mais condições de poder disputar os espaços que nós temos aí nesse mundo que hoje ela é tão desigual. Quer dizer, a criança que começa a ser educada ali, é claro que tem educação de casa, mas a criança que vai para a escola só com 7 anos, ela acaba perdendo aí 4, 5 anos que poderia estar sendo educada numa creche. Com certeza, ela perde muito na socialização, ela perde muito na questão de conteúdo, e quando ela vai aos 7 anos, ou que seja aos 6 anos, ela já está numa fase de maturidade, onde ela já foi formada, o seu lado psicológico já está formado, e aí é onde se perde essa oportunidade de dar a essa criança uma condição até mesmo de buscar o seu espaço. Como a senhora avalia hoje a política da educação infantil no Brasil? Ainda começa a dar os primeiros passinhos, mas o Brasil ainda deve muito à educação infantil. Você pode perceber aqui no Distrito Federal, isso é no Brasil todo, nós temos uma demanda muito grande e uma oferta muito pequena de vagas de creches. Então hoje é uma centena, milhares de pessoas, principalmente por causa da minha história, que me procura pedindo socorro para colocar os seus filhos em uma creche, porque precisa trabalhar, não tem condição de ficar com a criança, e nós não temos essa vaga de creche. O mandato da senhora acabou impulsionando o governo do Distrito Federal a abrir espaços e fazer novas creches aqui, né? Sim, essa é a minha bandeira de luta, e eu venho mostrando isso, venho dialogando com o governo do Distrito Federal, venho dialogando com os governos, desde o governo Arruda, mostrando a necessidade da construção de mais vagas de creche, da construção de espaços de creche, da construção de salas que venham atender com qualidade e dignidade. E nós avançamos muito. Até o ano de 2010, nós tínhamos apenas uma creche pública. No governo passado, e justamente com essa ligação, uma creche pública. E com a ligação com o governo federal, no programa Brasil Carinhoso, e através também que nós tivemos, aí nós temos assim uma grande contribuição, que nós colocamos no PPA,
o plano plurianual do Distrito Federal, nós colocamos emenda para que pudesse abrir a condição de captar recursos do governo federal para a construção de creches. E nós tivemos as bênçãos de Deus, o compromisso do governador naquele momento, e 30 creches foram construídas no Distrito Federal. Quer dizer, nós avançamos aí de 2010 para cá, de 1 para 30? De 1 para 30, e deixando mais 57 já preparadas para a construção, o que esse governo, o governo Rodrigo Hollenberg, tem também abraçado com uma consciência da necessidade, um compromisso e uma responsabilidade muito grande a questão das creches. E eu quero colocar isso e quero ressaltar esse compromisso dando um exemplo. Nunca as creches conveniadas, que são as instituições que prestam esse serviço, que tem convênio com o governo e só faz isso porque o Estado ainda não oferece não cobre toda a demanda reprimida que tem, então é necessário que as instituições entrem para cuidar. Então, nunca foi pago em dia esse convênio. E no governo do Rodrigo Hollenberg, todas as instituições que cumpriram... Tinha as notícias, né, das creches parando. Isso, parando, não tinha dinheiro, começava as atividades de um ano e ia chegar a abril sem receber. Isso já aconteceu, eu pude testemunhar acompanhando essa história, e aí ficava aquela dificuldade. E no governo Rodrigo Hollenberg não, foi pago certinho durante o ano todo, e as creches puderam terminar o seu trabalho no ano de 2015 sem esse sofrimento com a falta de recurso. É o déficit hoje de vagas para educação infantil aqui no Distrito Olha, Federal? nós temos um déficit de quase 30 mil, é uma deficiência de 30 mil. Foi ofertado uma média de aproximadamente 1.500 vagas, menos de 1.500 vagas. Muito longe de absorver toda a demanda. Isso das crianças que mais precisam. Tem uma forma do governo, de repente, colocar mais crianças dentro de sala de aula, ou pegar, não sei se existe hoje sala ociosa do ensino fundamental? Precisaria, formas tem. Para tudo tem forma, para tudo tem jeito, mas precisaria de readequar, porque uma sala para atender uma criança de creche não é a mesma sala que atende o aluno que começa do primeiro ano no ensino fundamental, na educação básica. Tem que ser uma sala preparada para receber a criança. Mas tem sim. Agora, é preciso dessa determinação, é preciso dessa vontade, é preciso de investimento. Não tem outra forma, né? Não tem. Tem que se planejar, tem que deixar os recursos aí, e serve para as futuras gerações. Né? Com certeza. E até mesmo, Sandro, nós temos que avaliar o seguinte: a sociedade ela mudou muito. Além de nós termos um aumento muito grande de habitantes no Distrito Federal, as cidades vêm crescendo assim de uma forma assustadora e um crescimento muito rápido. Nós tivemos também as pessoas que vieram da zona rural, vieram para as cidades e que hoje ocupam e vieram para buscar dias melhores nas suas vidas. E aí, o que acontece? Mudou também o comportamento e os valores e os princípios e a forma de relacionamento da sociedade. Antigamente, as pessoas, principalmente a mulher, estava mais em casa, ela podia estar ali cuidando dos seus filhos e era solidária, não que não seja até hoje, mas ela podia até, quando uma ia trabalhar, a outra estava ali para ajudar. Hoje não. Hoje nós temos uma outra realidade, um outro comportamento na sociedade. As mulheres estão indo cada vez mais para o mercado de trabalho, que é um direito, estão ocupando esse espaço, e nós ficamos aí com essa lacuna, que é onde deixar as crianças. A vizinha também tem que sair para trabalhar. A mãe, a avó foi feita para ser avó, não para ser babá.
Então ela não tem, muitas vezes ela está também trabalhando, ela tem que cuidar da sua própria vida e não tem mais aquela condição de cuidar dos netos. E nós não tivemos uma preparação para essa nova forma de vida da sociedade. E principalmente com a questão da construção de creches, porque até bem pouco tempo, se a gente lembrar, quando você é tão jovem, mas se você parar para pensar, na sua infância, você não via nenhuma necessidade, a sua mãe não teve essa necessidade, porque era um outro momento na história da humanidade, na história do comportamento, da ocupação de espaço, na ocupação do mercado de trabalho, na própria ocupação de espaço político da mulher. E hoje nós temos essa realidade. E não é só a deficiência, que hoje a grande maioria das famílias tem como chefe de família a mãe, a mulher, mas não estão. Nós temos muitos pais hoje assumindo a sua família e com os seus filhos sem condição de sair para trabalhar. E que traz também uma situação que tem que ser também somada às outras situações que nós já tínhamos no decorrer da história. Que nota a senhora dá hoje para o governo federal em relação à educação infantil? Olha, é um assunto difícil de você precisar nota, mas eu acho que está ainda abaixo de 5. Abaixo de 5. Abaixo de 5. De 1 a 10, abaixo de 5. Se a senhora voltar 30 anos atrás, quando a senhora começou lá com a primeira creche e fizer um comparativo com ali hoje, era zero. Era zero. Eu encerro aqui o programa Conectado ao Poder, que hoje teve a presença da deputada Luzia de Paula.